E aí galera, são acho que 9 em ponto aí. Acho que eu entrei na hora correta, como estava combinado. Hoje temos uma live. Eu fui convidado para essa live, mas estou fazendo por aqui que eu quero que todo mundo acompanhe, que é uma live muito interessante que eu sempre quis fazer com uma pessoa muito especial para mim, o Dr. Diego. É um dos melhores médicos para mim do Brasil. É especialista de mão, ortopedista, cuidou de toda a minha carreira, eu tenho apenas 2 cirurgias na ginástica, cirurgias, não lesões, que eu tive na minha carreira. Tive apenas 2 cirurgias e as 2 cirurgias foi com ele que eu fiz. E ele me convidou para bater esse papo junto no Instituto Salute, que é a clínica que ele trabalha, muito legal. Vou convidar ele aqui para a gente bater esse papo, falar sobre lesão no esporte, falar sobre um monte de coisa. Dessa parte que eu já passei na minha carreira, de lesões e de todas as lesões que nem eu lembro direito que eu já tive. Olha ele aí. E aí, tudo bem, Pedro? Tudo bom? E aí, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço as palavras lindas que você falou aí. Tá faltando um monte ainda, vou continuar, calma aí. E queria te agradecer demais pela oportunidade aí que você está dando de bater um papo com a gente. Você que é um cara super querido na minha família, né? Imagina. E é um paciente de longa data que eu tenho muito demais de estar com você hoje aí para bater um papo. O orgulho é todo meu. Quando você me comentou se era possível, eu falei, por favor, porque para mim é uma honra realmente a gente poder estar conversando, falando tudo isso, passar para o meu público, para o público da clínica, um pouco de toda essa história, da nossa trajetória junto. Eu sempre falo, doutor Diego, você me dá bronca às vezes, fala só Diego, eu não consigo não dizer. Nós já temos, acho que estamos quantos anos juntos? Desde 2009. Estava olhando aqui no arquivo, desde 2009, Patrick. Muito legal. Desde 2009. Tá vendo? E... Eu achava que era ainda um pouquinho mais, acho que no arquivo tá isso, por causa da cirurgia da época, não? Porque a minha... Bom, eu não quero atropelar, não, mas eu lembro que a nossa primeira consulta, se eu não me engano, eu tinha 15 anos, que foi quando a gente descobriu a minha lesão no meu punho, eu não podia operar na época. Não, você já era um atleta super concorrido já na época. E não dava pra gente fazer cirurgia naquela época, até mesmo pela fase do crescimento, mas eu não sei se você quer explicar isso, eu não quero atropelar e a gente conversar. Não, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar, Patrick, é falar assim, né? Você começou na ginástica com quantos anos? Comecei com 7 anos. 7 anos. E daí você foi super bem, carreira meteórica, cara renomado no Brasil já. Você já tinha sido campeão brasileiro quantas vezes em 2015? No total, no Brasil, eu fui campeão brasileiro 10 vezes, em todas as categorias, desde a categoria pré-infantil, infantil, infanto-juvenil, juvenil e campeão brasileiro adulto também. Então isso foi no período de 2003 a 2015, 2016, por aí. Então quer dizer, você já era um cara super campeão, promessa da ginástica brasileira, 15 anos. Na época, os ginastas, eu acho que faziam mais sucesso, tinham 18, 20, por aí, não era? Por aí. Na época, mais ou menos naquela época, os ginastas, assim, referência no Brasil, era o Mozio Rodrigues e o Diego Hipólito, né? E aí estava vindo a minha geração, eu, o Sasaki, o Arthur Zanetti, crescendo. E aí você, no meio desse turbilhão todo de vou estourar, descobre uma lesão no punho, feia, assim... Não só do punho, né? Na época da lesão do punho, você também teve uma lesão na tíbia, pelo que eu lembro, não foi isso? A tíbia foi um pouco depois. A lesão grave que não vou dizer que afetou, mas ela foi o grande, como dizer, você sabe, o grande tema da minha carreira inteira no esporte, foi essa lesão no punho. Eu estava justamente subindo nesse ápice, como você disse, com 15 anos, e eu lembro que na época eu treinava em São Caetano do Sul, e eu estava treinando para competir no Campeonato Brasileiro Adulto já. E o Campeonato Brasileiro Adulto, não sei se você vai lembrar disso, doutor, mas eu me esqueço, ele só pode com 16 anos. E na época, meu clube, em São Caetano, ele fez uma carta pedindo a antecipação para liberar eu para poder entrar na equipe adulta com apenas 15 anos.
E eu só podia com 16. E liberaram, eu fui liberado. Aceitaram, porque eu era o campeão brasileiro da idade, etc e tal, e a equipe de São Caetano me precisava da minha ajuda. E logo em seguida, quando eu estava treinando para me preparar para isso, veio uma lesão muito grave no meu punho. E que a gente até hoje, né, Petra, que a gente não sabe se foi num trauma específico, né, que foi onde começou a sua dor maior, ou se é um trauma que acontece já no ginasta, acontece, é um trauma bem reconhecido, que é um trauma por excesso de carga, né? Porque o único ser humano que pula em cima da mão, que anda em cima da mão com frequência é o ginasta, né? Então, Praticamente. nenhum outro, né? Eu lembro, assim, com certeza não tive, tipo, por exemplo, um acidente de carro, de moto, quando você cai, quebra tudo, você sabe o fato, é isso que a gente está tentando explicar, né? Para as pessoas que a gente assiste. Eu tive uma lesão no punho que, inicialmente, ela é chamada, conhecida como fratura por estresse, né? A fratura por estresse, eu posso dizer no lado esportivo, mas eu estou com um doutor aqui, um dos melhores doutores do Brasil, melhor especialista de mão do Brasil, na minha opinião, então ele pode me corrigir nesse lado. Até onde eu sei, a fratura por estresse, ela é feita não é por uma ação específica, ela é feita por uma somatório de excesso de carga, de impacto, que é o estresse. Quando você está muito estressado, você está cansado de coisas repetitivas, não é? Então, quando acontece, foi o que aconteceu com o meu punho. Muita repetição, muita carga, e aconteceu uma fratura por estresse. Porém, eu lembro de um momento específico que eu falei, agora complicou, eu não sei o que está acontecendo aqui. Que foi fazendo salto no Campeonato Brasileiro em Curitiba. E quando eu terminei o salto, eu cheguei de pé, eu falei para a fisioterapeuta da época de São Caetano, eu falei, não sei o que aconteceu com o meu punho, a Ju, chamava Ju, não sei o que aconteceu, mas está doendo muito, nunca senti essa dor. E era um salto que tinha muito impacto no meu punho. Então eu acho que aquele salto foi assim, o que terminou de causar a fratura. Então, assim, daí você acha que explica melhor do que eu, para quem não é médico, o que realmente acontece, né? Então, só para a gente ter uma ideia, assim, acho que as primeiras fraturas por estresse que foram diagnosticadas, Petrix, foram em soldados. Então, o cara ia marchar 4.000 quilômetros para chegar numa trincheira. E daí quebrava o metatarso, né? O osso compridinho do pé. E daí, hoje é muito mais comum que as fraturas por estresse aconteçam nos atletas, né? É tão comum em atleta profissional quanto em atleta amador, né? Por causa do número de atletas amadores é mais comum, mas tá ligado ao excesso de carga, em alguns pacientes ao desbalanço muscular, né? No seu caso, é bem claro que estava ligado ao excesso de carga mesmo, né? No impacto, né? E assim, tem até alguns trabalhos e estudos chineses, coisas assim, que mostram que lá, por exemplo, eles em Cuba faziam muito isso com o atleta, né? O cara pega o atleta, joga lá com 10, 11, 12, 13 anos. Ele aguenta, não se machuca, vai bem na competição, ele fica, machucou, tá fora. Machucou, tá fora, né? E daí daí a gente vai contando a história da sua lesão, né? Então, quando você tinha 15 anos, então a gente acabou decidindo por não operar. Como é que é o tratamento quando a gente vê essas... Tem uma coisa muito típica da fratura por estresse no punho do ginasta, né? Acontece um alargamento grande da cartilagem de crescimento do punho. A fise, né? Que é a fise, né? E esse alargamento grande, ele forma um bico, aumenta o espaço, dá para ver que está tendo uma agressão no local. Outra coisa é que a una, ela costuma ser menor no jovem e nas pessoas menores de idade, antes de fechar o esqueleto, né? Antes de acabar o crescimento. Uhum. E no ginasta tem uma tendência da una ser maior, né? Mostra a sua una aí para o pessoal, o ossinho, é bem saltado, né? Mostra do outro lado também, para eles verem que não é só do lado que foi machucado que acontece, né? E isso, então assim, tem gente que tem a una esse lado é bem saltada, mais normal, e esse aqui você vê que é bem mais saltando. mas vira de lado assim, você vai ver que até no seu lado normal ela é mais saltada do que na maioria da população, né, Pedro? E daí, essa lesão, como é que a gente trata? Coloca uma órtese ou um gesso, deixa o paciente 1 mês, 2 meses separado, e aí a hora que deixa esse tempo com o paciente afastado, ele volta para as atividades.
O que acontece no mundo do esporte? Mais de 50% acaba desistindo da ginástica aí. Ele desiste aí. Porque ele não volta no mesmo nível, ele tem dificuldade, então ele acaba não voltando. E daí você com 15 anos, ficou logo depois da competição um tempo afastado, não foi isso? Fiquei um tempo afastado, E daí mas eu acho que é legal a gente dar crédito à doutora Eliane, né? Que foi. é pediatra e médica do esporte, é uma pessoa muito querida. Ela tinha um contato muito grande, até por causa disso o grupo de medicina do esporte, de traumatologia do esporte da Santa Casa tem bastante contato com ginasta até hoje, né? O Arthur Zanetti já passou lá, o Hiro já passou lá com a gente, e dentre muitos outros, assim. E daí, você conta aí, daí, depois desses 15 anos, até os 17, o que aconteceu com você? Então, aí, explicando, me corrige na parte médica, porque é o que eu lembro da minha história Não, de mas parte médica. você vai muito bem, assim, acho que não precisa de corrigir. Então, aí a lesão foi diagnosticada em 2015 como fratura por estresse, mas eu lembro muito bem, não sei se era por causa da ginástica, eu até que meu apelido na época da ginástica em São Caetano era passarinho, porque eu era o menorzinho da equipe, como eu falei, queria me subir de categoria para poder competir com o campeonato adulto. E eu com 15 anos eu era pequeno, mudo, tanto que você acabou de pontuar que o osso, a diferença, o espaço entre o rádio, a una, né, para essa parte aqui, que chama físico, que é onde é o espaço de crescimento, estava bem espaçado ainda, bem grande. Isso demonstrava que eu ainda tinha muito para crescer. Segue o crescimento, exato. E eu já tinha feito uma fratura ali. O que aconteceu? Se eu operasse naquela época já, ia ser, tipo, assoprar um incenso, o fogo na floresta, assoprando, tentando apagar, assoprando, né? Porque a cada 3 meses, 6 meses, talvez eu tenha que fazer uma nova cirurgia, 6 meses, outra cirurgia, porque eu ia fazer uma cirurgia para corrigir o tamanho do osso e a fratura, botar uma placa em 5 pinos, como eu coloquei, porém, eu ia estar outro tamanho 6 meses depois, e a carreira com certeza já era. E o que a gente decidiu naquela época era, você tem que esperar o crescimento diminuir um pouco, assim, até que a gente veja num ponto que você não vai crescer muito mais além para a gente poder operar. E isso durou 3 anos quase. Porque eu operei com 18 anos praticamente, eu lembro. 17 para 18, né? Algo assim. E nesses 2, 3 anos da minha carreira, isso daí é onde eu posso falar melhor, eu sempre estava indo assim, como você falou, veio a lesão de 15 anos e eu tentei sobreviver dos 15 aos 18. Então, eu melhorei muito no nível da ginástica, mas não foi assim, não foi na mesma velocidade que eu vinha vindo desde pequeno. Porque eu tinha uma fratura no punho, que eu sobrevivia com muitos remédios que você me dava bronca para não tomar tanto, Até hoje, com muita dor. Eu lembro de competição, teve uma competição, doutor, que eu usava muito aquele gelo em aerosol, em spray, que é mais prático para os atletas em competição. Eu lembro uma competição no Peru, campeonato sul-americano. Eu estava na final tinha final de paralelo e de barra. E na final eu tinha feito final de paralela, eu tinha sido campeão sul-americano de paralela, com o punho quebrado, e fui para a final de barra, que é onde você tem que colocar aquele corinho que machucava muito, era bem em cima da lesão. E eu meti gelo, competi, fui campeão sul-americano de barra também, fui 2 vezes campeão sul-americano naquele dia. E quando acabou a competição, que eu tirei a proteção, tirei tudo, meu punho estava preto. Tava preto, a pele tava preta, tinha necrosado ali em cima, não morrido, mas assim, a primeira camada da pele, acho. Só para lembrar, não é só o calor que queima, né? O gelo queima também. Então você fez uma queimadura por gelo, né? Então, Fiz uma queimadura por gelo e eu nem percebi tanto por causa tão focado na competição, sacrifício e defendendo o Brasil. E deu certo, fui campeão sul-americano nos 2 aparelhos, mas eu lembro que ficou uma camada preta, aquela pele teve que sair, tive que me tratar voltando pro Brasil. Então foi um processo de sobrevivência até poder fazer a cirurgia. E finalmente, depois com 18 anos, chegou a tal data, a gente fez novos exames e falou, agora a gente realmente precisa corrigir o tamanho desse punho, corrigir a estrutura e etc e tal. E não foi uma cirurgia nada simples, foi uma cirurgia bem complicada que podia ter me custado a minha carreira inteira, né? E aí eu vou explicar um pouco melhor. Então eu acho que daí essa é a parte que eu sempre falo para você, e você é super humilde e não repete, fala assim que quando a gente decidiu fazer essa cirurgia, né? A gente não tinha nenhum atleta profissional de ginástica que tinha feito essa cirurgia e tinha voltado a competir. Então, lembrando lá que só do cara ficar um mês afastado com imobilizador e
e, Um e, gesso. e não, com imobilizador ou com gesso e voltar depois 50% já desiste. Daí dessa vez foi bem pior, né? Dessa vez o que aconteceu foi que a gente fez uma cirurgia que a gente não tinha a menor previsão de se daria certo ou errado. E só para o pessoal ter uma noção do que é essa cirurgia que a gente fez em você, assim, se fosse um menino jovem que fosse ser médico, advogado, engenheiro, a gente ia encurtar o tamanho da urna, melhorar um pouco a posição do rádio, talvez, e ia falar, segue a vida. Mas um atleta de ginástica não podia encurtar um osso, porque isso faz perder força, né? Então, lá na Santa Casa, junto com o professor Ivan Chacur, com o Caco, com a professora doutora Antônio Carlos da Costa, então a gente fez a cirurgia, tirou um pouco de osso do seu quadril, então foi assim, não é um pouco não, né, Petro? É bastante osso do quadril, fica uma cicatriz grande. Dói Eu... mais o quadril do que o punho. Quer que eu mostre? Acho que dá Pode pra ver, né? mostrar. Ai, peraí. Eu, aqui, ó, tem uma, não sei se dá pra ver. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tá dando para ver, não perfeito, mas dá. Aqui, ó, aqui. Isso, dá para ver bem. Isso aqui é o machucado que você me fez. Eu Para acho que corrigir foram o outro. tirou um pedaço de osso daqui para enxertar no meu punho aqui, para aumentar meu punho. Por E que você assim, fez isso? exatamente por isso, né? Porque o outro jeito seria fazer uma osteotomia, quebrar, porque assim, então daí vai lá outro problema, né? Para quem não é médico. A gente precisou quebrar, serrar o osso, pegar esse osso que tirou do quadril e colocar lá para restaurar a anatomia. Porque como a cartilagem de crescimento, imagina ela como uma pizza. E na hora que ela machuca assim, 3/8 da pizza, metade da pizza. A outra parte que não machucou continua crescendo. Né? Que Então, é a unha. assim, não, a una é o outro osso, que também continua Isso. crescendo. Mas dentro do próprio rádio, né? Então, um pedaço para de crescer e o outro vai crescendo, aí entorta. Né? Com isso, a gente sempre pedia para você fazer assim da sua mobilidade, né? Então, você tinha perdido uma parte grande da mobilidade, né? Até Até hoje dá hoje. para ver que o punho Esse direito vai punho menos vai. para baixo, né? Esse vai tudo e esse eu tô forçando, forço muito e não vai mais. É isso que vai. Para trás ele vai bem, né? Para trás ele vai, mas com dor. Agora já dói de fazer assim. Ainda, né? E, e para baixo, daí só para quem não é ginasta, daí você explica melhor. Tem um exercício na ginástica que precisa fazer muita força com o punho fletido por muito tempo, né? Que é a argola, não é isso, Petrix? Tô na argola. O pessoal do CrossFit também, quando faz aquela pegada falsa, você tem que segurar assim na argola, essa mão tá sempre perfeita e essa não vai, eu tenho que me adaptar. Mas são cicatrizes que ficam, e se eu não tivesse nem essa cicatriz, eu nem no esporte eu tá, nem na argola eu tá, entendeu? Então, acho que para explicar um pouquinho, doutor, também para os leigos, mais na minha linguagem, entendeu? Por que essa decisão foi feita de tirar o osso, como é crista ilíaca, não é? Hã? Não. O osso que tirou do meu quadril. Da crista ilíaca, isso. Para retirar osso da crista ilíaca para enxertar no meu rádio. Por quê? Porque justamente como eu estava falando, como eu tive a fratura naquela época de 15 anos, o espaço do crescimento da física era grande e criou fragmentos ossos ali, ou seja, o que for, que não deixou crescer mais. Então, resumindo, quando eu tinha 18 anos, o meu rádio ainda tinha 15 praticamente. Tinha a mesma idade ali, de 15 e 16. Vamos dizer assim. E quando eu tinha 18 anos, meu punho, essa parte começou a crescer, e aqui também, e essa aqui não. Aqui não. E aqui sim. Então, meu punho, ele era tipo, completamente de lado, assim. De lado. Não, era impossível ter um punho reto. Ele não era assim. Ele era, tipo, pra cá. Porque esse osso cresceu e esse não. Então, o que tem que fazer? Tirar o osso do quadril pra aumentar essa parte e deixar reta. E além disso, né, Petrix, além de continuar crescendo o osso e esse aqui crescer menos, essa parte aqui desse osso crescia menos do que essa parte aqui do lado, entendeu? Mas isso daí são coisas que até hoje eu nunca soube, viu? são detalhes que só você... Mas isso é importante para quem estuda anatomia que vai fazer a reconstrução, né? A parte importante para o atleta, e que daí vou fazer uma comparação justa para você, assim, para quem gosta de futebol, né? O Zico foi o primeiro jogador de futebol profissional que reconstruiu o ligamento cruzado anterior, que hoje em dia todo mundo conhece, o LCA, e voltou a jogar bola.
Ele Sim, ficou mais de um ano e meio parado na época. E isso foi em 1986. E todo mundo falou, pronto, o Zico parou de jogar bola. já Para era, não lá. volta mais. E assim, ele foi o primeiro. Você continua sendo o primeiro da ginástica. E sua cirurgia hoje está com 11 anos quase, né? Com 11 anos, E do daí, primeiro só dia. para lembrar o pessoal, quando o Ronaldo rompeu o ligamento patelar, lembra quando ele jogava com a Inter de Milão, camisa azul e preta, que a parte Sim, da bolinha do joelho sobe assim? Então o pessoal falou, não, não joga mais. E eu acho que era mais ou menos essa imagem que o pessoal devia ter de você no meio da ginástica. Falou, ó, o Patrick teve que fazer uma cirurgia enorme no punho, não volta mais, né? E daí sim. você foi contra toda a estatística mundial, brigou contra tudo e todos, recuperou uma mobilidade excelente do punho e operou o punho. Aí quantos anos depois a gente fez a segunda, Patrick? É tipo, hoje em dia eu reconheço, porque na época, graças a Deus, eu não entendia tanto a gravidade. Eu sabia do risco que você falava, mas eu sabia que se eu não resolvesse isso, continuar dali para frente ia ser também o fim da minha carreira. E eu tinha a chance de tentar resolver, né? E acho que assim, sem saber que era impossível, a gente foi lá e fez, Mas né? isso Tipo, eu considero que foi exatamente o que você fez, né? A parte técnica da cirurgia podia ter sido feita comigo ou com outro colega, né? O médico, mas a parte de vontade de voltar para o esporte foi sua. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre aos meus pacientes, né? O meu tratamento é igual para todo mundo. Como a motivação muda muito e a capacidade do cara de aguentar dor muda muito, acho que isso é muito importante. Só para citar, o Petrax tomava um medicamento que chama nimesulida, que é um tipo de anti-inflamatório, que a gente deve tomar de 12 em 12 horas, assim, estourando uma semana, né? Tem alguns pacientes com doença crônica que acabam precisando tomar mais vezes. O Petra que tomava 3 vezes por dia, 365 dias do ano. Até no dia que ele não treinava, doía e tal, e ele tinha que tomar. todos os dias do ano, quando não suplementava com relax, com outra coisa, e deixa pra lá, né? É um milagre Mas, você ter rim hoje. hã? É um milagre você ter rim hoje, que filtra o sangue, que faz urina, porque você tentou com todas as forças acabar com o seu, entendeu? Tomando remédio. Então, assim, só voltando um pouquinho que você falou, não é só a parte técnica, foi uma arte realmente que você, doutor Ivan Chakura, Antônio Carlos, tudo junto, uma equipe grande, a Santa Casa inteira reunida para resolver esse caso, e vocês comandando, então isso não é só uma parte técnica, é tudo. E depois, a minha motivação, a minha força foi realmente em busca do sonho, em querer muito, em querer muito, em querer muito e falar, é, ué, se eu não tentar, eu não vou ter com certeza. Se eu não der o meu melhor, eu não vou ter com certeza. Então, tudo que eu conseguir daqui para frente é lucro, é dar tudo. E como na parte de crédito e ser justo também, e lembrar da história com muito orgulho, não tem como não lembrar que eu tinha uma equipe muito boa no meu dia a dia. Parceiro de treino me ajudava. Você lembra muito bem, um dos grandes culpados, de culpado, não pela minha recuperação também foi o nosso fisioterapeuta, O doutor Diego. Diego Mafra, que é um dos meus melhores amigos até hoje, assim como te considero também. E se não fosse a força dele de me dar porrada, de me puxar para cima como fisioterapeuta e acreditar e fazer acreditar e chorar, fazia chorar, porque você sabe, né, doutor? Tem que fazer ganhar mobilidade. Você ligava para ele e falava assim, ó, tá liberado, pode ganhar mobilidade e buscar. E eu, nossa, eu falava, então vamos. Se os dois Diegos estão falando, o Diego Físico e o Diego do doutor, então vamos embora. E foi um milagre, foi tipo, realmente ali bom, e foi montando o meu time ali para a vida, né? Eu acho que a gente esqueceu. Vamos lá. Eu quero contar uma história para você que você não sabe. Então, a história que eu quero contar que você não sabe é que assim, Ah, a ele gente tá aí, ó. pegou. Desculpa, o Diego Mafra tá aqui assistindo a gente. Um abraço para você, meu irmão. Ô, Diego, saudade de você, cara. Depois eu não posso contar umas coisas que o Diego me contou do Patrick, né? Porque ele de vez em quando viajava junto para as competições, coisas assim. Se eu contar aqui, a gente é derrubado pelo Instagram. Exato. Aí, saudade de você, Diego. Espero que você Aí esteja bem, era o cara. Johnny, não era o Patrick, tudo bem então. Tudo bem. Aí o, quando a gente foi decidir fazer a sua cirurgia, né, na Santa Casa, o departamento de ortopedia da Santa Casa é o mais antigo do Brasil, provavelmente da América Latina, e a Sociedade Brasileira de Ortopedia começou dentro do departamento, a primeira sede foi lá durante uns 15 anos,
Então a gente levou lá, tem especialização em ortopedia pediátrica, que sabe bastante sobre crescimento. E a gente, você foi lá várias vezes na Santa Casa, uma vez fui eu que te recebi, e a gente montou todo o seu caso, né? Comparando a deformidade do osso de 2, 3 anos antes com a deformidade que você tinha na véspera da cirurgia, para decidir o que a gente ia fazer. Sim. E aí eu apresentei a reunião, orientado pelo professor Ivan Chacu, orientei a reunião para todo mundo, apresentei para todo mundo, né? E daí todo mundo deu pitaco do que achava que a gente devia fazer na sua cirurgia. No fim, a gente acabou escolhendo fazer o que a gente fez mesmo e era a nossa proposta, né? Sim. Então, é assim, além de um planejamento... Mas teve todo do grupo, uma reunião... teve uma reunião com 250 pessoas dando opinião no que ia fazer no seu punho, assim, entendeu? É uma coisa maluca, né? E aí, Pedro... Nunca soube disso. E aí, eu acho que a gente faltou dar crédito para uma pessoa muito importante, assim. O cara não teve nenhuma vez que eu lembro de você nessa época aí dos 16, 17, 18 anos, que a dona Clarita não estava do lado, assim. Minha mãe, Tipo arquivo confidencial, né? Então sim. a dona Clarita, assim, além de mãe, super parceira sua, sempre do seu lado, bastante preocupada, então ela perguntava bastante sobre as coisas. De vez em quando a gente dava umas escondidas dela, eu e você, para ela não ficar muito preocupada. Exatamente. Mas ela está 100% incluída nesse meu time que eu estou falando. Eu falei muito, talvez, meu time técnico, né, da parte do esporte, mas ela é número 1, né? Se não fosse ela por trás ali, me motivando, porque não é só força de vontade, não, o atleta é uma criança, né, com 15, com 16, com 17 anos, que volta chorando, volta com dor, e tá ali em todos, ela tá aí, ó, gratidão, tá te agradecendo. E poder me puxar, poder me puxar, me botar pra cima, e me levar, e acreditar, e falar. Eu tenho certeza que ela cuidava das minhas lesões e depois desmaiava, quando via sangue, quando via isso, aquilo, e desabava, mas na minha frente estava sempre uma rocha. Nossa, eu lembro de dar notícia pra ela no pós-operatório da cirurgia, eu lembro. Foi gostoso, assim, porque a cirurgia veio muito bem, né? A gente tinha incerteza de como evoluiria depois. E daí eu lembro da Milena, da Mila, da sua irmã também, sempre perto. E eu só não conheço de próximo a você, teu pai, teu padrasto, eu só não conheço o teu irmão mais velho, que foi quem te incentivou a ir para os Estados Unidos, né? Depois a gente chega nesse capítulo aí. Sim, ele tá aqui comigo aqui agora, né? É que nessa época ele já morava fora, Ele morava em Londres na época, né? Morava em Londres na época. E daí conta pra eles que foi assim, aí foi indo tudo bem, aí chegou uma época que você falou, putz, não vai dar, vou ter que fazer, tá me incomodando, daí tava incomodando bem a una, não era isso? E os tendões arrastavam em cima da placa. Isso daí foi 2 anos e meio, depois quase 3 anos depois da primeira cirurgia. Mas nesse período, eu com o Dr. Diego, meu fisioterapeuta maravilhoso, Diego Mafra, recuperando, competimos no Mundial de Tóquio 2011, foi o melhor resultado da equipe até então, até aquele ano, 2011, que o Brasil teve um Mundial. Depois dali, conquistamos o resultado mais histórico do Brasil até então, naquele momento, nos Jogos Pan-Americanos, que foi em 2011 também em Guadalajara. Depois dessa cirurgia, voltei forte, voltei com tudo, voltei como titular da seleção brasileira adulta já, e fomos campeão dos Jogos Pan-Americanos. E aí entrou depois no ciclo, aí no final de 2011 já começou a dar um pouquinho de problema, um pouquinho de dor no punho de novo, porque naquele momento o que foi a cirurgia? Você fez um enxerto ósseo e eu competi, todas as competições treinava com uma placa inteira no punho, tipo assim, gente, ó, aqui tem 4 dedos, se eu botar aqui a mais, vai até mais para baixo, então acho que são uns 5, 6 dedos, é grande, sabe? Meio palmo, vamos dizer assim. Uma placa e 5 pinos, eu tinha 2 pinos aqui em cima e 3 embaixo, e o vão do enxerto do osso, não é? É que depois foi até surpreendente, né? Porque era um espaço grande e você fez uma super consolidação, assim, de atleta bem alimentado. Eu não olhei lá dentro, eu não olhei. Você abriu depois, você teve que abrir depois, e aí começou eu não sei se era, então foi depois do seu diagnóstico, que a placa já estava, os tendões, ligamentos estavam incomodando e me doendo muito por cima das placas, etc e tal. E a gente decidiu, falou, é hora de tirar a placa e os parafusos, né? E aí a gente fez essa cirurgia quando eu tinha, depois com 20, 21 anos, por aí. Isso.
E daí nessa cirurgia, então, a gente tirou a placa e os parafusos, porque já estava consolidada, não precisava mais. E Tirou daí tudo. operou do outro lado, porque você ainda estava com a cartilagem de crescimento. Então, o que, que a gente achou? A gente falou, não, a gente vai operar agora, o rádio ainda cresce mais um pouquinho, a una para de crescer e está tudo feito. Aí o que, que aconteceu? A una foi lá e insistiu em crescer mais um pouco. Então a Então, gente esse foi aqui não lá, tinha como crescer mais e esse continuou mais um pouco. e daí a gente foi lá com uma broca, lesou a cartilagem da broca igual de parede mesmo, né? Só que ela é feita para ortopedia. Ela roda numa velocidade menor para não queimar o osso e tal. Mas a gente foi lá, lesou a cartilagem de propósito e passou um parafuso. Então esse parafuso o Patrick tem até hoje, que era Tem, para tem. que é para fazer a epifisiodese, né? Que é para parar de crescer a una também. E daí eu lembro que nessa segunda cirurgia, a minha parte foi até tranquila, né? Mas eu senti um desvio grande de septo. Tinha. E de E daí, respiração, tinha problema respirar com carne esponjosa, como é que chama? Não é carne esponjosa, como é que chama? Adenoide? hipertrofia de coneto, adenoide, tinha um monte de coisa. Sua polissonografia era péssima, né? Você devia dormir mal pra caramba e tal. Então, assim, só para E deixar como claro, ele não atleta me fez plástica prejudicava no também. nariz, Não, nunca fiz plástica no nariz. mas Mas por dentro ele arrebentou tudo. por dentro arrebentou tudo, porque me prejudicava até como atleta também, né? A questão de respiração, resistência, etc e tal. E nessa segunda cirurgia, a gente fez, você me apresentou o Dr. O Matheus? Guto, Dr. Guto, Guto? Guto, o verdade. Guto, o O Carlos Dr. Augusto Guto, Campos. isso. Então, nessa cirurgia, eu lembro que a gente corrigiu o punho de um lado, vocês do lado, uma equipe médica do lado esquerdo, corrigindo e uma equipe médica do lado direito, corrigindo todo o meu problema respiratório no nariz, né? Desvio de septo, adenoide, eu não sei lá como é que é tudo isso. E E daí, foi grande. quando opera isso criança, já é meio chato, né? Agora, operar isso adulto dá muito trabalho, né, Petrix? É chato pra caramba também. Eu lembro que eu passei acho que 1 ou 2 meses depois com 2 placas aqui dentro para corrigir o septo e etc e tal, e mais depois recuperando o punho, foi um combo. E aí, essas foram as duas cirurgias. Duas Agora, cirurgias, duas únicas, que a gente salvou, né? e daí teve a fratura por estresse da tíbia, Aí foi. que foi um pouco antes da primeira cirurgia. Foi um pouco antes da. Peraí. Que foi um pouco antes da segunda cirurgia. Da segunda já, eu acho que foi da primeira. O primeiro problema na tíbia foi antes. O problema antes da segunda cirurgia foi do pé. Que eu fraturei a tíbia em 2 partes. E eu tinha que ir pro Mundial. E a gente recuperou essa tíbia em tempo recorde outra vez. Eu lembro que eu tava falando isso. É verdade. A primeira cirurgia foi em 2009, né? É. E o Mundial que eu recuperei foi logo depois da primeira cirurgia, foi em 2010. E daí essa cirurgia da tíbia também, esse tratamento da tíbia, também você chegava com a dor no punho para operar e mancando da perna, que eu lembro. Daí, Exato. entre a primeira e a segunda cirurgia, você machucou o pé, não foi o É talos? isso. Foi o Meu talos? Deus. Foi o talos. E depois, mais para frente, daí já foi lá para 2014 ou 2015, você teve uma puta hernia de disco cervical para rasgar o português, né, cara? Então, eu tava lembrando, porque assim, teoricamente era para ter tido na minha carreira mais de 2 cirurgias. Eu lembro que eu salvei cirurgia do pé, salvei de ter tudo recuperando a fisioterapia, com o fisioterapeuta e com o atendimento dos médicos. Era para ter 2 cirurgias no ombro, que eu tinha lesão no acrômio, sei lá se eu tenho ainda, tipo, o acrômio você pode ter lesão, acho que 3 levels, né? Eu tinha level 3, nível 3 do acrômio, Na dos verdade, dois, é o tipo do acrômio, dependendo da anatomia. da Então, o altura, seu né? acrômio é o que mais tem chance de lesar o tendão do manguito rotador, que é o que faz a mobilidade do braço. Sim. E aí eu lembro que na época, eu tinha mostrado com os médicos que eram da seleção na época também, eles falaram, o melhor jeito é operar, porque você vai sempre estar voltando. E aí eu não operei também. E inclusive ontem eu estava conversando com a minha família aqui, tentando relembrar tudo, acho que agora você vai relembrar um pouquinho também. Nesse ciclo, porque eu acho que foi o ciclo mais difícil da minha carreira inteira. Foi de 2012 a 2016. Por quê? Eu já tinha operado o punho, estava recuperado, estava voltando, teve ótimas competições, bom resultado, e era para começar a desbancar, né? E aí, em 2013, deixa eu pensar.
Daí vamos lá, de 2011, que você foi campeão pan-americano, a Sim. gente teve Olimpíada de 2012, Idoso, Londres. Isso, Londres. isso. Aí como é que foi a história da Olimpíada? Aí a gente, da Olimpíada de 2012, de Londres foi tipo uma. Era a primeira vez que o Brasil tinha chance reais de classificar com uma equipe inteira. E a classificatória dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 era dia 10 de janeiro em Londres, numa competição que chama Evento Teste da Olimpíada, porque é uma preparação para a Olimpíada, já na arena da Olimpíada, tudo certo. A Olimpíada era no meio do ano, essa competição era 10 de janeiro. Então foi uma competição que o Brasil inteiro, a seleção inteira, acho que era com a comissão técnica, nós éramos, sei lá, 20 por aí ou mais, embarcamos para a França para treinar durante um mês antes dessa competição. Então passamos Natal isolado no hotel no norte da França, que era frio, muito frio, no gelo. Passamos Natal e Ano Novo longe da família, só com a equipe lá. E num período do ano que lá clareava o dia às 9 da manhã, a gente saía para treinar às 7h30 por aí. Então a gente já saía para treinar à noite e escurecia às 3 da tarde. E a gente só voltava pro hotel umas 5, 6. Então a gente só via à noite. Durante né? Durante um mês e pouco, a gente só via à noite. E mais focado em treinar e competir para a Olimpíada. E aí viajamos para Londres, competimos, tivemos alguns problemas, algumas barreiras no meio do caminho dentro da equipe, fomos desfalcados por algumas razões, e embarcamos mesmo assim, fomos fortes, fomos firmes e não ficamos da classificação um ponto, para não classificar a equipe inteira para a Olimpíada, por um ponto, e tivemos algumas pequenas falhas. Então foi muito pouco, foi muito pouco. E aí o que ficou combinado naquela época era que o melhor atleta no individual geral iria para a Olimpíada, porque o Brasil tinha uma vaga, se não classificar por equipe, tem uma vaga no individual geral. E aí o Sasaki ganhou essa vaga, que ele ganhou de mim, eu acho que foi por um ponto também, um ponto e pouquinho, não foi muita diferença, a gente sempre foi pau a pau ali, mas ele ganhou essa vaga e aí não tinha nem discussão, nenhuma diversão, e eu passei a ser o reserva dele imediato para a Olimpíada de Londres 2012. Só para lembrar para todo mundo que o Sasaki é seu arqui-amigo inimigo desde de leite, assim, né? Desde pequenininho, cara, muito que ele assista aí. Junto e tal, né? Foi eu que ajudei muito a ele a ser o grande atleta que ele sempre foi, e eu também, e ele que me puxou e motivou, porque a gente começou a ginástica com 7 anos junto, desde os 7 anos de idade, no primeiro clube, e quando eu fui mudando de clube, ele foi junto, a gente foi junto, depois eu fui junto, sempre lado a lado, um puxando o outro, né? Nessa guerra. E aí foi muito bom também nessa época, nessa parte da Olimpíada, aconteceu tudo isso. E aí depois começou o outro ciclo, depois da Olimpíada de Londres, que foi 2013, eu estava treinando para ir para o Mundial da Antuérpia, era o primeiro Mundial do ciclo, e treinando para ir para o Mundial da Antuérpia, e aí tinha a equipe larga. E a equipe eram 6, se eu não me engano, e o Brasil selecionou 8 para levar para a Alemanha, para fazer aquele período, igual que a gente fez na França, é um período de quase um mês de treinamento, né? E aí você se reúne, treina, se prepara para fechar a equipe final, para ver quem que ia viajar depois para a Bélgica, na época, para fazer o Mundial. Enquanto eu estava na Alemanha, já tinha sido selecionado, já viajamos, já saímos do Brasil, foi selecionado o top, fechou, e agora lá a gente ia fechar a equipe, ia começar a seletiva. No meio do treino, final do treino, o treino foi ótimo, etc e tal, preparando, acho que estava uma semana e pouca da viagem, eu fazendo um exercício na argola, eu ouvi um barulho que parecia, sei lá, algo muito alto rasgando. Ninguém ouviu nada, mas dentro de mim parecia que tinha uma caixa de som rasgando. Eu rasguei o bíceps. Eu tô de blusa aqui agora, não dá pra mostrar, e tô sem camisa embaixo, não vou tirar, mas eu tenho um rompimento no bíceps muito grande. E dali a gente foi para a Universidade de Berlim para fazer o exame concreto, etc e tal. Os médicos eram me falaram, olha, é uma das maiores fraturas, os maiores rompimentos em bíceps que a gente já viu. Se você autorizar a gente até estudar o caso aqui na universidade, eu falei, isso foi caso de estudo, né? Não fica aí, tá certo. Só que foi uma coisa meio triste também, porque dali toda a equipe embarcou para Antuérpia na semana seguinte e eu tive que embarcar de volta para o Brasil. Porque eu tinha ou que fazer uma cirurgia para colar o bíceps de volta ou recuperar só com fisioterapia, que foi o que eu optei. Eu optei recuperar só por fisioterapia
recuperei uma lesão no bíceps junto com o fisioterapeuta Diego de novo, em meses, sei lá, um mês e meio, 2 meses eu recuperei o rompimento do bíceps e no outro mês já estava no Campeonato Sul-Americano, onde fui campeão sul-americano de argola, no Chile. E daí, eu acho que é importante a gente situar o pessoal nesse momento histórico aí, porque tá todo mundo acostumado com a ginástica indo super bem no esporte, né, Patricks? Então você falou lá em 2011, foi o maior resultado da ginástica masculina até então, que foi o campeão pan-americano, né? E nessa época aí, de 2013, eu acho que quem era grande vedete assim era a Daiane, não era? Foi a época que ela estourou. Sempre foi, nessa época já era, porque primeiro sempre foram as meninas, né, que destacavam muito. Então era com a Dani, era com a Daiane dos Santos, a Jade já tinha despontado bastante, e o masculino, o primeiro mais famoso de nome que tinha, era o Diego, e nessa época o Arthur Zanetti já tinha sido vice-campeão mundial de argola. Ele foi em 2011, no Mundial de Tóquio, foi a primeira medalha mundial de alguém, de um atleta brasileiro na argola, que foi com ele. E os outros atletas crescendo, inclusive, você lembrou disso, porque é parte do legado realmente, dessa parte que eu já passei na minha carreira de lesões e de todas as lesões que nem eu lembro direito que eu já tive. Olha daí. E aí, tudo bem, Pedro? Tudo bom? E aí, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço as palavras lindas que você falou aí. Tá faltando um monte ainda, eu vou continuar, calma aí. E queria te agradecer demais pela oportunidade aí que você está dando de bater um papo com a gente. Você que é um cara super querido na minha família, né? Ah, imagina. E é um paciente de longa data que eu tenho muito orgulho de estar com você hoje aí para bater um papo. O orgulho é todo meu. Quando você me comentou se era possível, eu falei, por favor, porque para mim é uma honra realmente a gente poder estar conversando, falando tudo isso, passar para o meu público, para o público da clínica, um pouco de toda essa história, da nossa trajetória junto. Eu sempre falo, doutor Diego, você me dá bronca às vezes, fala só Diego, eu não consigo não dizer. Nós já temos, acho que estamos quantos anos juntos? Desde 2009. Estava olhando aqui no arquivo, desde 2009, Patrick. Muito legal. Desde 2009. Tá vendo? Eu achava que era ainda um pouquinho mais, acho que no arquivo tá isso, por causa da cirurgia da época, não? Porque a minha... Bom, eu não quero atropelar, mas eu lembro que a nossa primeira consulta, se eu não me engano, eu tinha 15 anos, que foi quando a gente descobriu a minha lesão no meu punho, eu não podia operar na época. Você já era um atleta super concorrido já na época. E não dava pra gente fazer cirurgia naquela época, até mesmo pela fase do crescimento, mas eu não sei se você quer explicar isso, eu não quero atropelar e a gente conversar. Não, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar, Patrick, é falar assim, né? Você começou na ginástica com quantos anos? Comecei com 7 anos. 7 anos. E daí você foi super bem, carreira meteórica, cara renomado no Brasil já. Você já tinha sido campeão brasileiro quantas vezes em 2015? No total, no Brasil, eu fui campeão brasileiro 10 vezes, em todas as categorias, desde a categoria pré-infantil, infantil, infanto-juvenil, juvenil e campeão brasileiro adulto também. Então isso foi no período de 2003 a 2015, 2016, por aí. Então quer dizer, você já era um cara super campeão, promessa da ginástica brasileira, 15 anos. Na época, os ginastas, eu acho que faziam mais sucesso, tinham 18, 20, por aí, não era? Por aí. Na época, mais ou menos naquela época, os ginastas, assim, referência no Brasil, era o Mozio Rodrigues e o Diego Hipólito, né? E aí estava vindo a minha geração, eu, o Sasaki, o Arthur Zanetti, crescendo. E aí você, no meio desse turbilhão todo de vou estourar, descobre uma lesão no punho, feia, assim... Não só do punho, né? Na época da lesão do punho, você também teve uma lesão na tíbia, pelo que eu lembro, não foi isso? A tíbia foi um pouco depois. A lesão grave que não vou dizer que afetou, mas ela foi o grande, como dizer, você sabe, o grande tema da minha carreira inteira no esporte, foi essa lesão no punho. Eu estava justamente subindo nesse ápice, como você disse, com 15 anos, e eu lembro que na época eu treinava em São Caetano do Sul, e eu estava treinando para competir no Campeonato Brasileiro adulto já.
E o Campeonato Brasileiro Adulto, não sei se você vai lembrar disso, Vitor, mas eu me esqueço, ele só pode com 16 anos. Na época, meu clube, em São Caetano, ele fez uma carta pedindo a antecipação para liberar eu para poder tipo, entrar na equipe adulta com apenas 15 anos. Eu só podia com 16. E liberado. Eu fui liberado. Aceitaram porque eu era o campeão brasileiro da idade, etc e tal, e a equipe de São Caetano me precisava da minha ajuda. E logo em seguida, quando eu estava treinando para me preparar para isso, veio uma lesão muito grave no meu punho. E que a gente até hoje, né, Patrick, a gente não sabe se foi num trauma específico, né, que foi onde começou a sua dor maior, ou se é um trauma que acontece já no ginasta, acontece, é um trauma bem reconhecido, que é um trauma por excesso de carga, né? Porque o único ser humano que pula em cima da mão, que anda em cima da mão com frequência é o ginasta, né? Praticamente. O outro, né? Eu lembro, assim, com certeza não tive, tipo, por exemplo, um acidente de carro, de moto, quando você cai, quebra tudo, você sabe o fato, é isso que a gente está tentando explicar, né? Para as pessoas que a gente assiste. Eu tive uma lesão no punho que, inicialmente, ela é chamada, conhecida como fratura por estresse, né? A fratura por estresse, eu posso dizer no lado esportivo, mas eu tô com um doutor aqui, um dos melhores doutores do Brasil, melhor especialista de mão do Brasil, na minha opinião, então ele pode me corrigir nesse lado. Até onde eu sei, a fratura por estresse, ela é feita não é por uma ação específica, ela é feita por uma somatório de excesso de carga, de impacto, que é o estresse. Quando você está muito estressado, você está cansado de coisas repetitivas, não é? Então, quando acontece, foi o que aconteceu com o meu punho. Muita repetição, muita carga, e aconteceu uma fratura por estresse. Porém, eu lembro de um momento específico que eu falei, agora complicou, eu não sei o que está acontecendo aqui. Que foi fazendo salto no Campeonato Brasileiro em Curitiba. E quando eu terminei o salto, eu cheguei de pé, eu falei para a fisioterapeuta da época de São Caetano, eu falei, não sei o que aconteceu com o meu punho, a Ju, chamava Ju, não sei o que aconteceu, mas está doendo muito, nunca senti essa dor. E era um salto que tinha muito impacto no meu punho. Então eu acho que aquele salto, assim, que terminou de causar fratura. Então, assim, daí você acha que explica melhor do que eu, para quem não é médico, o que realmente acontece, né? Então, só para a gente ter uma ideia, assim, acho que as primeiras fraturas por estresse que foram diagnosticadas, Patrick, foram em soldados. Então, o cara ia marchar 4.000 quilômetros para chegar numa trincheira. E daí quebrava o metatarso, né? O osso compridinho do pé. E daí, hoje é muito mais comum que as fraturas por estresse aconteçam nos atletas, né? É tão comum em atleta profissional quanto em atleta amador, né? Por causa do número de atletas amadores é mais comum, mas tá ligado ao excesso de carga, em alguns pacientes ao desbalanço muscular, né? No seu caso, é bem claro que estava ligado ao excesso de carga mesmo, né? No impacto, né? E assim, tem até alguns trabalhos e estudos chineses, coisas assim, que mostram que lá, por exemplo, eles em Cuba faziam muito isso com o atleta, né? O cara pega o atleta, joga lá com 10, 11, 12, 13 anos. Ele aguenta, não se machuca, vai bem na competição, ele fica, machucou, tá fora. Machucou, tá fora, né? E daí daí a gente vai contando a história da sua lesão, né? Então, quando você tinha 15 anos, então a gente acabou decidindo por não operar. Como é que é o tratamento quando a gente vê essas... Tem uma coisa muito típica da fratura por estresse no punho do ginasta, né? Acontece um alargamento grande da cartilagem de crescimento do punho. A fise, né? Que é a fise, né? E esse alargamento grande, ele forma um bico, aumenta o espaço, dá para ver que está tendo uma agressão no local. Outra coisa é que a una, ela costuma ser menor no jovem e nas pessoas menores de idade, antes de fechar o esqueleto, né? Antes de acabar o crescimento. Uhum. E no ginasta tem uma tendência da una ser maior, né? Mostra a sua una aí para o pessoal, o ossinho é bem saltado, né? Mostra do outro lado também, para eles verem que não é só do lado que foi machucado que acontece, né? E isso, então assim, tem gente que tem a una esse lado é bem mais normal, e esse aqui você vê que é bem mais saltado. Mas vira de lado assim, você vai ver que até no seu lado normal ela é mais saltada do que na maioria da população, né, Pedro? É. E
E daí, essa lesão, como é que a gente trata? Coloca uma órtese, um gesso, deixa o paciente 1 mês, 2 meses separado, e aí a hora que deixa esse tempo com o paciente afastado, ele volta para as atividades. O que acontece no mundo do esporte? Mais de 50% acaba desistindo da ginástica aí. Ele desiste aí. Porque ele não volta no mesmo nível, ele tem dificuldade, então ele acaba não voltando. E daí você com 15 anos, ficou logo depois da competição um tempo afastado, não foi isso? Fiquei um tempo afastado, mas eu acho que é legal a gente dar crédito à doutora Eliane, né? Que foi... é pediatra e médica do esporte, é uma pessoa muito querida. Ela tinha um contato muito grande, até por causa disso o grupo de medicina do esporte, de traumatologia do esporte da Santa Casa tem bastante contato com ginasta até hoje, né? O Arthur Zanetti já passou lá, o Hiro já passou lá com a gente, e dentre outros, assim. E daí, você conta aí, daí, depois desses 15 anos, até os 17, o que aconteceu com você? Então, aí, explicando, me corrige na parte médica, porque é o que eu lembro da minha história de parte médica. Você vai muito bem, assim, acho que não precisa de corrigir. Então, aí a lesão foi diagnosticada em 2015 como fratura por estresse, mas eu lembro muito bem, não sei se era por causa da ginástica, eu até que meu apelido na época da ginástica em São Caetano era passarinho, porque eu era o menorzinho da equipe, como eu falei, queria me subir de categoria para poder competir com o campeonato adulto, e eu com 15 anos eu era pequeno, mudo, tanto que você acabou de pontuar, que o osso, a diferença, o espaço entre o rádio, a una, né, para essa parte aqui, que chama físico, que é onde é o espaço de crescimento, estava bem espaçado ainda, bem grande. Isso demonstrava que eu ainda tinha muito para crescer. Crescimento, exato. E eu já tinha feito uma fratura ali. O que aconteceu? Se eu operasse naquela época já, ia ser, tipo, assoprar um incenso, o fogo na floresta, assoprando, tentando apagar, assoprando, né? Porque a cada 3 meses, 6 meses, talvez eu ia ter que fazer uma nova cirurgia, 6 meses, outra cirurgia, porque eu ia fazer uma cirurgia para corrigir o tamanho do osso e a fratura, botar uma placa em 5 pinos, como eu coloquei, porém, eu ia estar outro tamanho 6 meses depois. E a carreira, com certeza, já era. E o que a gente decidiu naquela época era, você tem que esperar o crescimento diminuir um pouco, assim, até que a gente veja num ponto que você não vai crescer muito mais além para a gente poder operar. E isso durou 3 anos quase. Porque eu operei com 18 anos praticamente, eu lembro. Foi 17 para 18, né? Algo assim. E nesses 2, 3 anos da minha carreira, isso daí é onde eu posso falar melhor, eu sempre estava indo assim, como você falou, veio a lesão de 15 anos e eu tentei sobreviver dos 15 aos 18. Então, eu melhorei muito no nível da ginástica, mas não foi assim, não foi na mesma velocidade que eu vinha desde pequeno. Porque eu tinha uma fratura no punho, que eu sobrevivia com muitos remédios que você me dava bronca para não tomar tanto, com muita dor. Eu lembro de competição, teve uma competição, doutor, que eu usava muito aquele gelo em aerosol, em spray, que é mais prático para os atletas em competição. Eu lembro uma competição no Peru, campeonato sul-americano. Eu estava na final tinha final de paralelo e de barra. E na final eu tinha feito final de paralela, eu tinha sido campeão sul-americano de paralela, com o punho quebrado, e fui para a final de barra, que é onde você tem que colocar aquele corinho que machucava muito, era bem em cima da lesão. E eu meti gelo, competi, fui campeão sul-americano de barra também, fui 2 vezes campeão sul-americano naquele dia. E quando acabou a competição, que eu tirei a proteção, tirei tudo, meu punho estava preto. Tava preta, a pele tava preta, tinha necrosado ali em cima, não morrido, mas assim, a primeira camada da pele acha. Só para lembrar, não é só o calor que queima, né? O gelo queima também. Então você fez uma queimadura por gelo, né? Então, fiz uma queimadura por gelo e eu nem percebi tanto por causa tão focado na competição, sacrifício e defendendo o Brasil. Certo, fui campeão sul-americano nos 2 aparelhos, mas eu lembro que ficou uma camada preta, aquela pele teve que sair, tive que me tratar voltando pro Brasil. Então foi um processo de sobrevivência até poder fazer a cirurgia. E finalmente, depois com 18 anos, chegou a tal data, a gente fez novos exames e falou, agora a gente realmente precisa corrigir o tamanho desse punho, corrigir a estrutura e etc e tal. E não foi uma cirurgia nada simples, foi uma cirurgia bem complicada que podia ter me custado a minha carreira inteira, né? E aí, exato. Então, explicar um pouco melhor.
Então eu acho que daí essa é a parte que eu sempre falo para você, e você é super humilde e não repete, fala assim que quando a gente decidiu fazer essa cirurgia, né, a gente não tinha nenhum atleta profissional de ginástica que tinha feito essa cirurgia e tinha voltado a competir. Então, lembrando lá que só do cara ficar um mês afastado com imobilizador Um gesso. e não, com imobilizador ou com gesso e depois 50% já desiste, daí dessa vez foi bem pior, né? Dessa vez o que aconteceu foi que a gente fez uma cirurgia que a gente não tinha a menor previsão de se daria certo ou errado. E só para o pessoal ter uma noção do que é essa cirurgia que a gente fez em você, assim, se fosse um menino jovem que fosse ser médico, advogado, engenheiro, tinha que encurtar o tamanho da urna, melhorar um pouco a posição do rádio, talvez, e ia falar, segue a vida. Mas um atleta de ginástica não podia encurtar um osso, porque isso faz perder força, né? Então, lá na Santa Casa, junto com o professor Ivan Chacur, com o Caco, com o professor Dr. Antônio Carlos da Costa, então a gente fez a cirurgia, tirou um pouco de osso do seu quadril. Então, foi assim, não é um pouco não, né, Petra? É bastante osso do quadril, fica uma cicatriz grande. Dói mais o quadril do que o punho. Quer que eu mostre? Acho que dá pra ver. Ai, peraí. Aqui, ó, tem uma... Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tá dando pra ver, não perfeito, mas dá. Aqui, ó, aqui. Isso, dá pra ver bem. Isso aqui é o machucado que você me fez. Eu pra acho que corrigir o outro. Tirou um pedaço de osso daqui para enxertar no meu punho aqui, para aumentar meu punho. Por que você fez isso? Exatamente por isso, né? Porque o outro jeito seria fazer uma osteotomia, quebrar, porque assim, então daí vai lá outro problema, né? Para quem não é médico. A gente precisou quebrar, serrar o osso, pegar esse osso que tirou do quadril e colocar lá para restaurar a anatomia. Porque como a cartilagem de crescimento, imagina ela como uma pizza. E na hora que ela machuca assim, 3/8 da pizza, metade da pizza. A outra parte que não machucou continua crescendo. Né? Então, que é a assim, una. Não, a una é o outro osso, que também continua crescendo. Mas dentro do próprio rádio, né? Então, um pedaço para de crescer e o outro vai crescendo, aí entorta. Né? Com isso, a gente sempre pedia para você fazer assim da sua mobilidade, né? Então, você tinha perdido uma parte grande da mobilidade, né? Até hoje. Dá para ver que o punho direito vai menos para baixo, né? Esse vai tudo e esse eu tô forçando, eu forço muito e não vai mais. É isso que vai. Para trás ele vai bem, né? Para trás ele vai, mas com dor. Agora já dói de fazer assim, ainda, né? E para baixo, daí só para quem não é ginasta, daí você explica melhor. Tem um exercício na ginástica que precisa fazer muita força com o punho fletido por muito tempo, né? Que é a argola, não é isso, Petrix? Tô na argola. A pessoa do CrossFit também, quando faz aquela pegada falsa, você tem que segurar assim na argola, essa mão tá sempre perfeita e essa não vai, eu tenho que me adaptar. Mas são cicatrizes que ficam, e se eu não tivesse nem essa cicatriz, nem no esporte eu tá, nem na argola eu tá, entendeu? Então, acho que para explicar um pouquinho, doutor, também para os leigos, mais na minha linguagem, entendeu? Por que essa decisão foi feita de tirar o osso como é crista ilíaca, não é? Não. O osso que tirou do meu quadril. Da crista ilíaca, isso. Para retirar osso da crista ilíaca para enxertar no meu rádio. Por quê? Porque justamente como eu estava falando, como eu tive a fratura naquela época de 15 anos, o espaço do crescimento da físio era grande e criou fragmentos ossos ali, ou seja, o que for, que não deixou crescer mais. Então, resumindo, quando eu tinha 18 anos, o meu rádio ainda tinha 15 praticamente. Tinha a mesma idade ali, de 15 e 16. Vamos dizer assim. E quando eu tinha 18 anos, meu punho, essa parte começou a crescer, e aqui também, e essa aqui não. Aqui não. E aqui exato, sim. Exato. Então, o punho ele era tipo, completamente de lado, assim. De lado. Não, era impossível ter um punho reto. Ele não era assim. Ele era tipo pra cá. Porque esse osso cresceu e esse não. Então o que tem que fazer? Tirar o osso do quadril para aumentar essa parte e deixar reta. Além disso,